em Mateus capítulo 18, a partir do verso 21, e nós leremos esse texto até o verso 35. Mateus 21, Mateus 18, a partir do verso 21 até o verso 35. Pode ficar assentado, mas fique reverente. Eu vou ler na nova versão transformadora, é a versão da minha Bíblia, é a versão do multimídia também, mas você pode ler na sua versão, se assim você desejar. A palavra de Deus diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas dos seus servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiro dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não deveria ou não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Vamos orar? Senhor querido, amado, nosso Rei, nosso Deus. Senhor, nessa hora nós queremos nos curvar diante desse texto, palavras de Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, como servo teu, eu quero te pedir, Senhor, que eu não fale nada de mim mesmo. Eu quero te pedir, Senhor, que apenas o Senhor fale. E eu sei, Senhor, que esse texto é um texto muito difícil de pregar sobre ele e até de ouvir sobre ele. Mas eu quero te pedir, Senhor, que os seus servos nesse lugar escutem a sua voz. Senhor, eu nem sei se eu posso te pedir sobre aqueles que não são servos. Eu nem sei, Senhor, se eu posso falar com o Senhor e te pedir para que Ele fale também àqueles que não creem em Ti. Se o Senhor assim quiser fazer, faça. Mas eu te peço de uma maneira muito especial que os seus servos escutem a sua voz. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus nos diz que Jesus estava falando a respeito do reino. E aí, no meio de todas essas palavras de Jesus aos seus discípulos,
em alguns momentos a multidões, mas nesse capítulo 18, especificamente aos discípulos. Dentre essas palavras, Jesus, ele fala sobre correção. Ele fala da necessidade de, às vezes, termos que ir até o nosso irmão que pecou contra nós e corrigir esse irmão. Quando Jesus usa esse ensinamento, quando Jesus começa a explicar para os discípulos que existe a necessidade em alguns momentos, de irmos até o nosso irmão e corrigi-lo em amor, parece que uma ficha cai, e essa expressão é tão antiga que só quem tem mais de 30 vai lembrar da ficha, né? Que caía ali no orelhão. Aliás, temos um orelhão aqui, não serve para nada, mas temos. A ficha cai ali na cabeça de Pedro. Ilumina-se a mente de Pedro para talvez uma circunstância que ele mesmo estava vivendo. Então, ele faz, porque Pedro é aquele camarada que tem coragem de fazer perguntas que os outros discípulos não têm, é aquele camarada que não se envergonha de perguntar. Ele chega para Jesus e faz a pergunta que talvez eu gostaria de saber a resposta se não tivéssemos. E ele com certeza quer saber: qual é o limite do perdão? Se o Ricardo me ofender, uma vez eu perdoo, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, 7, é o número da perfeição. Esse é o limite, Jesus? É isso que o Senhor quer que eu faça? Que eu perdoo o meu irmão 7 vezes? 7 vezes são tantas vezes. 7 vezes talvez seja mais do que eu sou capaz de perdoar. 7 vezes talvez é mais do que eu consiga suportar. Na minha família, na minha igreja, se alguém erra comigo uma vez, eu perdoo, 2, talvez 3. 4 já está passando do limite, já está pisando no meu calo. 5 vezes já começou a me incomodar de uma maneira sobrenatural. 7 vezes? Será que 7 já não é suficiente para eu perdoar alguém que está me ofendendo e de maneira corriqueira? Aí Jesus responde para Pedro assim: Pedro, você precisa entender que nós fazemos parte de um reino de Deus, onde o rei é tantas vezes ofendido e tantas vezes quanto é ofendido é perdoado. É por isso que ele vai dizer: 7 não, 70 vezes 7. Essa continha aí, que se você quiser fazer, você faça, na verdade não é nem o número exato, é Deus usando de uma hipérbole, é Jesus usando de um exagero, para dizer assim: olha, não tem limite para o perdão. A gente poderia, eu já vi isso em algumas igrejas, eu não sei se eu já vi isso aqui em algum vídeo, colocar números enormes aqui, 70 vezes 7. E aí, se alguém quiser fazer a conta, colocar o resultado e dizer: sim, olha, alcançamos aí. O Sidney tem esse limite sobre você. Passou desse limite, você já pode dar uma rasteira nele. Passou desse limite, você já dá um soco na cara. Passou desse limite, você não fala mais. Passou desse limite, você o ofende também. Pronto, você ganhou o alvará de Deus para ofender alguém que te ofendeu mais do que 70 vezes 7. Não, é um exagero de Jesus, é uma maneira de Jesus dizer assim: olha, não existe limite para esse perdão. E graças a Deus, porque não existe. Porque esse limite que não existe, a gente estabelece uma meta, a gente não estabelece a meta. E quando a gente passa dessa meta, a gente, como é que ela fala? Dobra a meta. A gente dobra a meta. Quando a gente não estabelece uma meta e a gente dobra a meta. Quem diria que eu ia citar nossa ex-presidente Dilma Rousseff? A gente dobra uma meta que não existe, mas é esse o perdão, e graças a Deus que não existe essa meta. Porque se existisse uma meta para o perdão contra o meu irmão, provavelmente também existiria uma meta do perdão de Deus contra mim, e aí eu já teria alcançado há muito tempo, porque eu já pequei, e você também, certamente, muito mais do que 70 vezes 7 contra Deus. Talvez você alcance essa meta de 70 vezes 7 em um mês, em 2, 3 meses. Na sua vida, se você tem mais de 20, certamente você já alcançou essa meta. E aí Jesus diz assim: olha, não, Pedro, é 70
vezes 7. E eu vou te contar uma história. É o que Jesus diz a Pedro. Eu vou te contar uma história sobre o perdão, para que essa história te ensine de uma vez por todas a respeito do perdão. Irmãos, estamos no mês da família e por isso o assunto perdão ele é relevante. Ele é relevante no ano todo, mas é impossível vivermos em família sem desenvolvermos o perdão. A palavra de Deus nos diz que Jesus começa a contar uma história de um senhor que começa a fazer, segundo a minha versão, e essa expressão me assusta, começa a fazer um acerto de contas. Vamos acertar as contas. Vamos sentar, vamos ver o quanto você me deve e vamos aí resolver esse problema. Chegou a hora de fazermos o acerto de contas. E por que eu digo que essa expressão me assusta? Porque imagine você sendo chamado hoje por Deus para fazer o acerto de contas. Quantos estão tranquilos com relação a isso? Digam amém. Deus te abençoe. O acerto de contas. E por que nós estamos tranquilos? E de fato devemos estar? Porque a nossa dívida foi paga. Não é isso que nos tranquiliza? A gente vai chegar numa mesa com o pai, vai acertar as contas, ele vai falar assim, olha, vai ter um livro maior que a Bíblia, com todos os meus pecados, e aí pronto, olha a sua dívida, mas ela foi paga, olha, Jesus pagou por ela, glória a Deus. Como a gente descansa nesse perdão de Jesus, não descansa? Como a gente fica feliz? Alguns irmãos disseram, amém, vamos nos encontrar, vamos acertar essas contas com Deus, não porque são perfeitos, mas porque estão descansados, firmados no perdão de Deus. Mas esse servo aqui não estava, não. Esse servo vai para esse acerto de contas, irmãos, com a cabeça desse tamanho. Sabe quando a gente fala que a pessoa está com a cabeça inchada, preocupada? Porque a dívida dele era uma dívida impagável. Impossível de ser paga em uma vida inteira de trabalho. Irmãos, a minha versão usa a expressão 70 milhões de moedas. 70 milhões de moedas. Na versão de alguns dos irmãos, pode usar a palavra 10 mil talentos. Não é isso que algumas versões foram encontradas? Irmão, cada talento hoje, essa moeda de ouro romana, valeria algo em torno de 60 mil reais. 10 mil talentos é uma dívida de 600 milhões de reais. 600 milhões de reais. Irmãos, para alcançar 1 milhão de reais, você tem que, os trabalhadores, os servos desse Senhor, trabalhariam a vida inteira e não pagariam essa dívida. A dívida desse servo é uma dívida impossível de ser paga. Não há como ele pagar na função que ele exerce. Ele é um trabalhador braçal, ainda que ele fosse um trabalhador intelectual para esse Senhor, ele não conseguiria no decorrer da vida toda pagar essa dívida. É por isso que a primeira proposta feita pelo Senhor é a seguinte: vou vender sua esposa e vou vender seus filhos. Porque se uma vida não é capaz de pagar a dívida, algumas talvez sejam. Eu vendo a sua esposa, se ela for jovem, ela tem mais 20, 30 anos de trabalho pela frente, ela consegue, com esse valor que eu vou vender, quitar um pouco dessa dívida. Seus filhos, criança, maravilha, tem a vida toda como escravos para servir, valem mais, e aí vendendo eles e mantendo você preso até que você trabalhe para quitar toda a dívida, talvez você consiga quitar. Irmãos, uma família é prisioneira de uma dívida que não pode ser paga. Irmãos, em primeiro lugar, nossa dívida é impagável para com Deus. Esse servo nos representa. Nessa história, nós somos esse camarada. Porque se o nosso Senhor nos chamasse para um acerto de contas, sem que Jesus tivesse morrido na cruz e pago a nossa dívida, trava-línguas, pago a nossa dívida, nós não teríamos como resolver o nosso problema.
nós não teríamos como pagar. Se Jesus não tivesse pago esse preço, não haveria condições de resolvermos o nosso problema. Estaríamos, como muitos estão, com as famílias cativas, com as famílias aprisionadas, com a sua família presa, amarrada a uma dívida que nunca pode ser paga. A nossa dívida é impagável para com Deus. É impossível você ser um bom cidadão, ser um bom cristão, ser um dizimista fiel, a ponto de você pagar essa dívida. Não tem como você pagar. Ela só é paga pela graça. E por falar em graça, uma outra coisa que eu observo nesse texto é que existe a graça do perdão recebido. A Bíblia fala que diante da angústia desse servo, diante da angústia do Samuel, diante do desespero do Samuel, quando percebe que tem uma dívida que não pode ser paga, diante do seu desespero, diante de uma dívida que não pode ser quitada, esse Senhor olha para o servo e a Bíblia fala que ele solta e perdoa. Irmãos, duas coisas maravilhosas. Solta, liberdade. A gente talvez tenha deslumbrado um pouquinho do que é a bênção da liberdade agora com esse fim da pandemia. Porque você foi obrigado a ficar em casa por mais tempo do que você gostaria durante a pandemia. Você foi obrigado a ficar recluso por mais tempo do que você gostaria. Eu lembro de uma das cenas que mais me marcou nessa pandemia, foi ver um senhor de muita idade caminhando na rua, trazendo seu pão da padaria, usando máscara, e alguém buzinou para ele e falou assim: vai para casa, velho! Você vai morrer aí pegando o Covid. E aí aquele senhor olhou para aquela pessoa que estava gritando com ele e falou assim: eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade. Aquilo me marcou, porque imagina o preço que existe na liberdade. Imagina o quanto alguém não daria de trabalhos para ser liberto de uma situação de escravidão. E quantos escravos ainda existem no Brasil e no mundo, aí sem a gente saber. A palavra de Deus nos diz que o Senhor perdoa a dívida e solta ele. Ele ganha liberdade. Uma liberdade que valia milhões, ele não podia pagar, mas ele recebe uma graça. Ele recebe o benefício de ser solto e de ser perdoado. Sabe a dívida que você tinha, 70 milhões de moedas? Do dia para a noite ela sumiu, porque o Senhor olhou para ele e falou assim: olha, você não me deve mais nada. Você está perdoado. Louvado seja o nome do Senhor, porque um dia isso aconteceu conosco. Um dia, apesar da dívida gigantesca que a gente tinha com Deus, Deus olhou para a gente e falou assim: olha, você está perdoado. Você não deve mais nada. A Bíblia fala que outrora éramos inimigos de Deus. Mas a mesma palavra diz que agora nós somos amigos de Deus. A nossa dívida foi perdoada. Ele foi solto, ele foi perdoado. Mas eu quero convidar você a perceber o que esse homem faz. O que o homem que teve uma dívida gigantesca perdoada vai fazer. Porque é aí que a gente não deveria se identificar com esse homem, mas a gente se identifica. É nesse ponto da história que você deveria olhar para esse homem e falar assim: pronto, a minha história é até aqui, perdoado. Mas o problema é que a gente continua conhecendo esse homem, conhecendo esse personagem, e a gente continua se identificando com ele, e aí está o problema. Porque se você se identifica com ele até o final, o seu final vai ser semelhante ao dele, e eu não quero que isso seja verdade. A Bíblia fala que assim que ele sai da presença do Senhor, imagine você, eu particularmente pensaria em festejar. Vou reunir minha família, vou abraçar, vou beijar. Olha, por pouco, Renata, você não foi vendida para pagar minha dívida. Isabelinha, que bom que eu estou aqui com você, porque papai podia ser preso. Eu ia me reunir com a minha família, eu ia celebrar essa liberdade, eu ia celebrar esse perdão dessa dívida, mas a Bíblia fala que ele perdoado,
ele livre e perdoado, ele vai atrás, ele vai procurar, o texto bíblico diz isso, ele vai procurar um camarada que devia para ele 100 moedinhas. Lembra da dívida dele? Eram 70 milhões de moeda. O camarada que estava devendo a ele, estava devendo 100 moedas. Uma dívida muito pequena comparada à que ele tinha. Há um contraste da dívida perdoada com a insignificância de quem nos deve. Eu vou repetir isso para você prestar atenção. No que diz respeito a perdão, há um contraste entre a dívida que nos foi perdoada com aquela daquele que nos deve. O que nos foi perdoado é infinitamente maior, a dívida é infinitamente maior do que a dívida que alguém tem conosco. Você pode aí listar um monte de coisas que alguém fez contra você, e ainda assim essa dívida vai ser infinitamente melhor do que as coisas que você já fez contra Deus. E ainda assim as coisas que você fez contra Deus lhe foram perdoadas. Não faz sentido não perdoarmos 100 moedas. Não faz sentido não perdoarmos 100 moedas diante das 70 milhões que nos foram perdoadas. Ele pega esse homem que está devendo 100 moedinhas para ele, pega ele pelo pescoço, e eu fico imaginando a cena, porque você pega pelo pescoço quem você quer estrangular, né? Ou pelo menos quem você quer ameaçar de estrangulamento. A Bíblia fala que ele pega pelo pescoço. O rancor, que é o contrário do perdão, é tão escancarado que ele pega pelo pescoço e começa a agredir aquele camarada, dizendo, você vai ter que me pagar agora. Esse rancor, ele está escancarado. O problema, aliás, o rancor escancarado é um problema, porque é uma agressão. Mas o rancor escondido também é problema. Aquele rancor que você lembra de alguém aí, e eu não sei quem, mas você lembra de alguém, isso te corrói por dentro. Isso machuca o teu coração, parece que está queimando. Você não faz porque você sabe que você vai ser preso, ou porque você sabe que vai acontecer alguma coisa, mas a vontade que você tem é dar na cara. Esse é o perdão, é o rancor oculto. Só que esse rancor oculto faz tanto mal quanto um câncer. Faz tanto mal para você, talvez não para o outro. Para quem está te devendo, é muito pior que o seu rancor seja escancarado, porque vai apanhar. Mas para você não faz nenhuma diferença o rancor escancarado e o rancor oculto, porque os dois destroem, os dois matam. Com rancor, sua família vai ser destruída. Se tiver algum rancor no seu coração, e não precisa ser necessariamente para alguém da sua família não, tá? Porque o rancor é um câncer que ocupa o seu coração e vai preenchendo o seu coração, e sabe o que vai acontecer com o seu coração? Deus não vai usar. Deus não usa corações rancorosos. Deus não usa vidas que alimentam rancor. Não tem como Deus usar. Deus trabalha numa mesa. Aliás, a Bíblia fala que Deus é, em essência, amor. Então, Deus trabalha em uma mesa livre de rancor. A palavra de Deus diz que ele pega pelo pescoço. O rancor é tão escancarado, mesmo que às vezes o rancor seja mascarado, nesse caso é escancarado. E aí eu lembro das palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, verso 44, onde ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Hein? O pastor está doido. Não, chama Jesus de doido, porque é a palavra de Jesus. Ele está dizendo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. A gente faz uma leitura dinâmica em cima desses textos, sem perceber o que o texto está dizendo. A Bíblia está dizendo para a gente assim, olha, sabe o seu inimigo?
Sabe aquele com quem você tem rancor, aquela pessoa que você tem ódio, aquela pessoa que você está com um coração amargurado com relação a ela? Jesus está dizendo assim, ame. Sabe aquela pessoa que fala mal de você, e aí você descobre que alguém te manda um print? E a pessoa está com ali uma ânsia no seu coração, porque você, querendo ou sem querer, falou alguma coisa que ofendeu ela. E aí, a palavra de Deus nos diz assim, ela que está falando mal de você, ele que está falando mal de você, fale bem dele. Fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos. Para que sejamos filhos do Pai que está nos céus, a gente tem que amar os nossos inimigos, a gente tem que se livrar do rancor, a gente tem que perdoar. Irmãos, isso aqui é gravíssimo para uma família que ainda não conseguiu desenvolver e liberar o perdão, é gravíssimo para uma igreja que não consegue liberar o perdão. Quais são as consequências desse rancor? O que a gente vai experimentar se a gente continuar com rancor em nosso coração, na nossa casa ou na nossa igreja? A Bíblia fala que esse Senhor que perdoou a dívida dele, a expressão usada é essa, ele fica irado. É a ira de Deus contra nós, porque não perdoamos. É a ira de Deus contra nós, porque recebemos o perdão de Deus com alegria, mas não conseguimos perdoar o próximo. Irmãos, que coisa dura é cair na mão do Deus irado. Que perigo para você e para a sua família. Que perigo para a nossa igreja. Irado, esse Senhor revoga o perdão dele. Aí a gente encontra um termo que eu escutei pela primeira vez que eu li pela primeira vez no livro do Philip Yancey, um livro chamado Maravilhosa Graça, e é um livro fantástico, eu já falei dele outras vezes aqui, que é a anulação da graça. A gente canta a graça, a gente louva a graça, a gente agradece pela graça, a gente vira cambalhota pela graça, a gente fica feliz pra caramba pela graça, mas a gente é capaz de anular a graça de Deus. É quando a gente não apaga na história o sacrifício de Jesus que a gente viu no vídeo, mas a gente apaga na nossa vida, na nossa alma. Na nossa alma, a graça é anulada. Parece uma heresia falar isso, porque a gente fala que a graça, uma graça, e alguns irmãos nossos creem numa graça irresistível, numa graça impossível de ser controlada, mas a gente consegue anular a graça de Deus sem perdão. Irmãos, sem perdão a família morre. É impossível que não haja falhas na sua família. É impossível que sua esposa não lhe ofenda em algum momento. É impossível que seu marido não lhe ofenda em algum momento, porque são seres humanos. É impossível que seus filhos não lhe ofendam em algum momento. Quem nunca escutou de um filho adolescente ou de um filho criança, quando você fala não, e a criança fala, eu te odeio, não é? Você não gosta de mim. Lá em casa, a gente escuta isso de vez em quando. Você não me compreende. A pessoa ofende, é impossível. Somos seres humanos. Os erros vão acontecer, mas se na sua família você não liberar perdão, irmãos, se ao redor de você não liberar perdão, a sua família vai ser destruída. E eu quero que você me entenda bem, porque é até difícil falar isso. Eu não estou jogando praga em cima de você e da sua família, não. Eu só estou interpretando aquilo que a Bíblia está falando. Se não há perdão, se há rancor no seu coração, a sua casa vai entrar em desgraça. Aliás, que casamento que se sustenta sem perdão? E a gente aqui não está passando a mão na cabeça de quem erra, não, tá? De quem adultera, de quem faz coisas erradas, de quem ofende verbalmente. A gente não está passando a mão na cabeça, não, é erro. E todo erro gera consequência, é pecado, e todo pecado gera consequência. Ele vai experimentar as consequências de Deus, eu já falei isso aqui muitas vezes.
O mundo espiritual é como um lago, você vai atirar uma pedra no lago, não tem como você impedir que essas ondinhas cheguem até você. Se a pedra for grande, a onda vai ser grande. Quando a gente está lá na Amazônia, passa um barco lá no meio, se você estiver de boa ali tomando banho na beirada do rio, daqui a pouco vem o que eles chamam de banzeiro, né, que é a onda que o barco gera, e aquilo ali te alcança igual uma onda na praia. A gente estava fazendo batismo lá na Amazônia, e enquanto a gente estava batizando, passou um barco lá, e uma senhora lá, não crente, a irmã Maria Vieira, não crente na época, ela se converteu, glória a Deus por isso. Mas ela ficou assim, olha o banzeiro. E eu perto dela, falei assim, não sei nem o que é isso, sei lá se ela está orando, o que ela está fazendo ali. Daqui a pouco veio, todo mundo tomou caixote do banzeiro, porque a gente não prestou atenção. O mundo espiritual é assim. Você jogou algo, aquilo vai reverberar. E quando você joga rancor, quando você alimenta esse rancor, isso também reverbera. Casamentos são destruídos por falta de perdão. E na igreja? A igreja que fica estagnada. A igreja que não cresce. Você pode um dia falar que a culpa é sempre do pastor. Fala assim, a culpa é do pastor Samuel, não prega bem. A culpa é do Samuel, que não visita. A culpa é do Edmundo. A gente pode colocar a culpa em um montão de gente. E a gente pode alimentar rancor a respeito disso. A gente pode dizer, olha, a igreja não cresce se tivermos rancor em nosso coração. Se você tiver aí rancor contra qualquer irmão em Cristo, você está sendo pedra de tropeço para o crescimento dessa igreja. Se você ainda tem rancor do pastor Edmundo, você está sendo pedra de tropeço para o crescimento dessa igreja. Porque Deus não trabalha onde há rancor. Deus trabalha onde há amor. Deus não trabalha onde há rancor. Então, irmãos, por mais que você tenha sido ofendido pelo Samuel, pelo Edmundo, pelo Aristides, por mais que você tenha sido ofendido pelo irmão que está na sua frente, do seu lado, lá atrás, aqui na frente, eu quero dizer para você, abra mão do rancor e abrace o perdão. Porque senão, daqui a algum tempo, a gente vai ter um templo grande, mas uma igreja pequena. A gente vai ter uma igreja pequena em número, em glória e em graça de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus não perdoa aquele que não perdoa. Você tem um caminhão de pecado nas suas costas, porque você não perdoa seu irmão. Você tem um caminhão de pecado nas suas costas, porque você não perdoou. Você pede perdão e Deus fala, não te perdoo. Esse pecado vai continuar aí nas suas costas. Você vai para o inferno carregando essa mochila de pecados. Mas por quê? Porque você não está perdoando o seu irmão. Se você não perdoa seu irmão, eu não libero o pecado sobre você. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A palavra de Deus, então, nos diz que esse homem, ele chega à presença novamente do Senhor. O Senhor revoga o seu perdão. E a Bíblia nos diz assim, olha, lá no final, servo mau. Eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? Irado, o Senhor mandou aquele homem para a prisão para ser torturado. Irmãos, essa prisão aqui pode ser interpretada de muitas maneiras. Você pode viver numa prisão em vida. Se você não libera perdão, você pode estar vivo e ser torturado. E ser amassado por Deus. Deus vai amassar você até você aprender a liberar esse perdão. Ou essa prisão pode ser interpretada como uma condenação eterna. Porque a Bíblia fala que no inferno seremos torturados. Seremos não, vírgula, serão. Serão torturados. Lá haverá choro e ranger de dentes. Mas eu não quero que você experimente essa tortura, nem em vida, nem em morte. Eu quero que você libere o perdão. E liberando o perdão, você viva o melhor de Deus.
e não a correção dele. O texto encerra dizendo, Jesus falando, assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Vou repetir, se alguém de repente não entendeu. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Está doendo no ouvido? Eu vou repetir. Assim também, só para você aprender a me perdoar também. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Jesus está dizendo para você, se você não perdoar, eu vou fazer a mesma coisa com você. Para concluir, Marcos capítulo 11, Jesus, novamente palavras de Jesus. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Sabe por que eu li esse texto? Marcos 11, 25 e 26. Porque às vezes a gente lê uma palavra e alguém fala assim, mas a gente não pode pegar um texto e usar isso como doutrina, a gente não pode pegar um texto difícil e usar isso como referência. Irmãos, são muitas as referências em que Jesus deixa muito claro que você, para ser perdoado, precisa perdoar. Aliás, lembra da oração que Jesus nos ensinou? A oração modelo? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdão. Sabe o que é perdão? Eu acho que uma das melhores ilustrações que eu já ouvi sobre perdão é perdoar é aceitar ficar no prejuízo. Uma das melhores definições que eu escutei, principalmente aqui na PIB. Sabe por quê? Porque a gente, eu estou me incluindo, a gente da PIB é um povo empreendedor, não é? Uma galera aí tem comércios, a gente se preocupa, é uma igreja muito preocupada com o futuro dos seus filhos, é uma igreja muito preocupada no salário que seu filho vai ganhar, no salário que você vai ganhar, você estuda, a gente tem um monte de gente assim, estuda, se prepara, faz concurso. Essa semana a gente teve uma vitória aí de um irmão que fez concurso, glória a Deus. A gente tem essa motivação, é uma característica da nossa igreja. A gente tem isso, a gente quer o melhor, a gente quer investir na nossa casa, a gente quer investir num carro, a gente tem essas visões. A gente tem esse desejo de estar ganhando mais. Dinheiro está ali dentro do nosso contexto de vida com um certo conforto. E aí o perdão vem de encontro a isso, dizendo para a gente que perdoar é aceitar ficar no prejuízo. É tudo que a gente não quer. É tudo que o nosso coração não deseja. A gente não quer ficar prejuízo em lugar nenhum. Eu ficar no prejuízo, não. É você olhar para uma dívida e falar, não, tá bom, eu vou ficar no prejuízo. Irmãos, eu nem estou falando necessariamente de dinheiro. Eu quero que você entenda que o perdão contra alguém é você aceitar ficar no prejuízo. Você foi ofendido, mas você aceita ficar no prejuízo. Tem uma outra coisa sobre o perdão que eu queria falar para vocês para a gente finalizar. Às vezes, a gente se acha Deus nesse conceito de perdão. Por que eu estou dizendo isso? Como é que Deus perdoa o nosso pecado? Para existir perdão no nosso relacionamento com Deus, o que precisa haver? Alguém chuta? Arrependimento. Não é isso? No nosso relacionamento com Deus, precisa haver arrependimento. Eu, para ser perdoado, preciso me arrepender dos meus pecados. Aí, o que acontece? As pessoas começam a confundir e achar que no meu relacionamento com você, para que eu te perdoe, eu também preciso ver arrependimento. Quando você fala assim, olha, o Bruno me ofendeu, eu vou perdoar o Bruno, mas ele precisa se arrepender, eu estou me colocando como Deus. Eu estou me igualando a Deus. Eu estou dizendo assim, olha,
o Bruno, ele é inferior a mim. Eu sou Deus. Eu só perdoo se ele se arrepender. Irmãos, esse contexto só vale em nosso relacionamento com Deus, porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é o Senhor. No nosso relacionamento comum, para você perdoar, não cai da cadeira não, mas não precisa ter arrependimento. Não precisa haver arrependimento para que você libere o perdão. Você pode liberar o perdão, inclusive a pessoa se achando certa. Você pode liberar o perdão, inclusive a pessoa não tendo consciência de que te ofendeu. Sabe por quê? Porque o perdão não libera só ela, libera você. É você que é liberto. É você que é perdoado por Deus quando você libera o perdão. Então, independente da pessoa descobrir que te fez mal, independente da pessoa se arrepender, independente da pessoa pagar a dívida, você pode, em seu coração, liberar o perdão. E sabe quem é liberto, o maior liberto dessa história toda? É você. Você é liberto. A última coisa, dentro dessa conclusão grande. Arrependimento não é condição de perdão. Não coloque o padrão Deus, você, para perdoar o outro, porque não precisa de arrependimento. E a última coisa, não é por vontade. Ah, pastor, eu entendi tudo que o senhor falou, mas eu ainda não tenho vontade de perdoar. Eu ainda não sinto vontade de perdoar. Quem falou em sentir? Quem falou em ter vontade? Jesus falou? Deixa eu ler de novo o texto. Vamos tentar achar onde Jesus falou assim, olha, tenha vontade de perdoar. Será que eu encontro aqui, capítulo 21? Eu acho que a gente não vai encontrar não, sabia? Porque não é sobre ter vontade, e nem sobre sentir. A palavra não é querer, nem sentir. A palavra aqui é obediência. A gente não perdoa porque sente vontade de perdoar, porque vontade a gente tem de dar na cara mesmo. A gente não perdoa porque a gente, sei lá, começa a raciocinar, pensa, dá vontade. Ah, hoje acordei com uma vontade de perdoar fulano. Não é isso. A gente perdoa porque é a ordem de Jesus e a gente é obediente. Se é que você é obediente. Mas se você for obediente, a gente perdoa porque a gente é obediente. Eu não sei de quem você lembrou, da sua casa ou de fora da sua casa. Eu só sei que Jesus está dizendo para você essa noite, perdoa. Libere o perdão. Quero louvar junto com o ministério essa canção e pedir ao Senhor que nos dê uma mentalidade diferente a respeito disso, um coração diferente a respeito do perdão. Meu pai largou o trabalho para trabalhar com um ônibus, que com muito custo ele conseguiu comprar aquele ônibus, vendendo o carro que ele tinha, e aí ele trabalhava fazendo excursões, e tirava toda a receita da família através daquele ônibus. E aí o ônibus ficou com defeito e coincidiu que todo esse estresse fizesse com que ele ficasse muito doente. E eu lembro que ele contratou e pagou uma pessoa para ajudar a consertar aquele ônibus. E a pessoa, sabe, um mau profissional que recebe o dinheiro e não faz, não age. E aquele estresse foi aumentando. No dia 16 de dezembro de 1996, meu pai foi internado. E no dia 18, meu pai faleceu. No dia 19, no dia do enterro, do sepultamento do meu pai, a gente recebeu a visita de um primo dele que morava longe e também entendia de mecânica de ônibus, essa mecânica mais pesada. E aí, quando ele chegou do enterro e a gente falou do ônibus que estava parado e a gente ia precisar vender aquele ônibus porque não tinha receita nenhuma, esse primo foi lá com as peças que meu pai já havia comprado e ele, em 30 minutos, fez o ônibus funcionar.
com muito ódio no meu coração por causa daquela pessoa que poderia ter evitado muito estresse em 30 minutos de trabalho dele. Poderia ter ido lá e consertado aquele ônibus e quem sabe todo aquele estresse não teria acontecido. E eu fiquei com ódio por muitos anos. E eu acho que eu nunca falei isso em público, não lembro. Até um dia que, lendo esse texto que a gente pregou, Deus falou para mim assim: a ofensa foi muito grande. Muito grande. O prejuízo causado à minha família foi enorme. Mas não foi maior do que a ofensa que você causa a mim, Samuel. O perdão que eu liberei a você, que eu libero a você todo dia, é um perdão muito maior do que você precisa liberar para essa pessoa. E eu louvo ao Senhor que quando eu li esse texto, e Deus falou dessa maneira ao meu coração, eu confesso para os irmãos, eu me entristeço com a morte do meu pai, ainda choro por causa disso, de vez em quando. Mas eu não tenho nenhum rancor contra essa pessoa. E o beneficiado nem foi ela. Eu fui beneficiado com isso. Porque a partir da liberação desse perdão, Deus foi fazendo na minha vida tudo o que Ele tinha para fazer. Toda a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Se você tem... Eu não vou pedir para você ficar de pé, para você ir lá cumprimentar alguém. Mas se Deus falou ao seu coração, faça. Perdoe. Perdoe. É a melhor coisa que você tem a fazer. Mas perdoa de verdade, de coração, igual o texto fala. De coração. Não tenho mais nada contra. Perdoa de verdade.